Boa noite, povo abençoado. Pode se sentar, por favor. Sejam bem-vindos a essa quarta reunião de hoje. Hoje, oração pela família. E reiniciando o propósito de maior oração da Igreja da Graça no Brasil e no mundo, que é Igreja de Joelhos, Família de Pé. A maior corrente de oração na Igreja da Graça. Todas as Igrejas da Graça hoje dobram os joelhos diante de Deus para que a família se levante. Então você pode também participar toda quarta-feira, vir convidar a família para colocar-se de joelhos pela salvação da família. Quando dobramos os joelhos para Deus, jamais dobraremos os joelhos diante do inimigo. Amém? Então daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração. Vamos à palavra em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Aqui a palavra de Deus, ela nos traz um entendimento importante, né? 1:26 fala a respeito do nascimento de Jesus. Mas muito além disso, também mostra o momento de um grande milagre. Como que um grande milagre acontece? Era impossível, né? Primeiro, Isabel, ela era idosa, era estéril, seu marido também idade avançada, a mãe de João Batista, e ela então já estava no 6º mês, quando o anjo veio trazer a notícia para Maria, ela já estava grávida. Então o anjo fez questão de testemunhar, né? É como se ele estivesse dizendo assim: ô Maria, você é virgem, desposada, não tem marido, não tem relacionamento com homem, mas a sua prima Isabel, ela já está grávida, já tendo uma idade avançada, sendo estéril, porque para Deus nada é impossível. Pastor, mas se para Deus nada é impossível, então por que não acontece, né, em alguns casos? Porque ele precisa da autorização de que a pessoa entenda o plano de Deus, aceite e coloque aquilo como um propósito. Qual é o propósito? Deus ser glorificado. Tem muitas curas, por exemplo, que não acontece porque ainda a pessoa não despertou que aquela cura tem que ser para a glória de Deus. Pastor, é possível alguém ser curado e não glorificar a Deus? Com certeza. Já contei o caso daquela moça que ela era surda e falava com dificuldade por conta da surdez. Foi na igreja, fez campanha, foi curada, começou a fazer, né, aulas para poder a voz ficar boa, ficar perfeita. Ela falava com dificuldade, mas depois ela deixou de ir na igreja, ela se desviou dos caminhos de Deus e ela então começou a frequentar, né, baladas, festas do mundo, a ponto da própria mãe dizer assim: pastor, eu preferia a minha filha surda, com dificuldade na fala, mas com Jesus, na igreja, do que hoje como ela está. Ela está ouvindo bem, falando bem, tá até vaidosa, né? Ela era retraída, ela ficava com a franja assim na frente do rosto, cobrindo a face, ficando só com o olhinho assim de fora, mas está desviada do caminho do Senhor. Na balada ela fica com 3, 4, 5 numa noite só, quer dizer, está vivendo na prostituição. Quer dizer, olha como é que é. A pessoa, ela desejar que a filha estivesse da mesma forma, mas na igreja, com Jesus. Não, o ideal é que ela fosse curada, liberta, abençoada e, né, ficasse vaidosa, bonita, porque na boa vaidade, se é que a gente pode dizer assim, a boa vaidade, o cuidado, né, a estética melhorar, mas com Jesus. Então ela deveria dizer: olha, eu fui curada por Jesus com um objetivo. Se alguém um dia disser que Deus não cura problema no ouvido, vai ser a primeira a levantar a mão e testificar: eu fui curada. Para quem tinha dificuldade na fala, eu fui curada também, né? E agora, graças a Deus, sou uma testemunha. Onde eu vou, eu falo a respeito disso. Então o objetivo tem que ser isso, o nome do Senhor ser glorificado. Diz assim, ó: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus. Irmão, anjo, só deixando claro, não é para adoração, nem para veneração, para você fazer uma imagem ali e ficar adorando anjos, né? Ah, eu tenho meu anjo da guarda. Não, anjo é mensageiro.
Então, quando a Bíblia cita sobre anjo, fala até que o pastor é um anjo da igreja, né? Em Apocalipse fala, ao anjo da igreja que está em tal lugar, ao anjo da igreja que está em tal lugar. Está falando do pastor, mensageiro, aquele que tem a missão, né, de levar a palavra, de levar o recado de Deus. Então, anjo, aqui no caso o anjo Gabriel, né? Mas hoje para nós, você não tem que ficar querendo ver anjo com asa voando, não. O mensageiro do Senhor. Veio o anjo, o pastor, como mensageiro e pregou para aquela pessoa, expôs o propósito de Deus. O pastor vem e fala assim: irmãos, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer fazer maravilhas. Com qual objetivo? A glória dele, que ele seja glorificado. Deus quer prosperar pessoas, tornar pessoas prósperas, ricas, milionárias, bilionárias, multimilionárias. Para quê? Para que a obra de Deus seja abençoada através daquela pessoa, não para que ela se desvie. Então o anjo do Senhor, mensageiro, veio, né, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada, ela estava para se casar, mas ainda não havia casado, entenda isso, né? Ela não podia ter relações, ou não podia ter intimidade com José antes do casamento. O ideal é isso, irmão, não pode, não deve. Ah, pastor, mas hoje em dia, a modernidade, irmão, mas a Bíblia não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Não vai na ideia de toda a gente, do povo, né, dos povos. Porque a médio e longo prazo, se você se entrega a qualquer um, de qualquer maneira, de qualquer jeito, você vai ter o mesmo fim dessas pessoas. Veja como é que é. A pessoa cria marcas na sua alma, no corpo, e lá na frente colhe frutos amargos. Não, pastor, eu não quero colher frutos amargos, dor, sofrimento, viver ao invés de viver a vontade de Deus, né? Viver na permissão de Deus. Não. Então aqui está dizendo, ela era virgem, então ela aguardava o dia do seu casamento, tem que ser assim. Pastor, mas e a pessoa que vem do mundo para Jesus? Deus pode fazer nova todas as coisas, né? Deus pode trazer a pessoa para uma vida nova. Diz assim, cujo varão, o nome era José, da casa de Davi, né, da linhagem, da descendência de Davi, e o nome da virgem era Maria. Outro detalhe, Maria foi virgem até o momento do nascimento de Jesus e do casamento com José. Depois disso, ela não era mais virgem e teve filhos. Ela coabitou com José, teve lá um relacionamento marido e mulher normalmente com José e teve outros filhos além do Senhor Jesus. É importante falar isso porque não querendo gerar conflito com religiões, nada disso, mas a verdade é que Maria foi virgem até o casamento, até o nascimento de Jesus, depois do casamento com José, né? E hoje ela é a nossa irmã Maria, foi mãe de Jesus até o momento que ele foi à cruz, morreu, ressuscitou e agora está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Muitos ensinam, olha, pede para a mãe que o filho atende. Como se dissesse assim, não, olha, se Jesus não atender a sua oração, pede para Maria que ele faz assim, ó, pega a orelha assim do Jesus, faz isso que ele está pedindo, senão eu vou puxar a tua orelha, vou botar você de castigo, vou deixar você sem computador. Não, nada disso, né? Maria foi virgem até o seu casamento e o nascimento de outros filhos. E diz assim, entrando o anjo onde ela estava. Onde que ela estava? Irmãos, se ela foi agraciada do Senhor, Deus achou graças nela. Deus então se agradou com Maria. Deus falou que ela era bendita entre todas as mulheres, Deus a encontrou como bendita. Esse lugar onde ela estava, muito além do espaço físico, ela estava na presença de Deus. Ela estava em comunhão com Deus, buscando viver uma vida reta, uma vida santa,
uma vida em comunhão com o Pai. Então esse lugar onde ela estava, o anjo a encontrou de que maneira? Em comunhão. Assim também, quando o anjo de Deus vier nos abençoar, vier trazer a bênção de Deus, né, para nós, tem que nos encontrar nessa posição, né? O Daniel, por exemplo, né, ele orou quantos dias, irmãos? 21 dias. O príncipe da Pérsia se colocou no caminho. Depois do 21º dia, o anjo chega e diz: ó Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a buscar, a compreender, a seguir a Deus, a fazer a vontade de Deus, o Senhor me enviou. Então, no primeiro dia, demorou 21 dias de oração. E no 21º dia, quando o anjo chegou, ele encontrou Daniel como? Perseverando em oração, sendo fiel, honrando a Deus. Já pensou se o anjo está lá no primeiro dia e começou a vir, quando chegar no 20º dia, o Daniel falava: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais orar não, eu não vou mais na igreja, né? Eu não vou mais cultuar a Deus, eu não vou mais orar 3 vezes ao dia não, eu não vou mais jejuar, eu não vou mais santificar não, está demorando muito a minha bênção. O anjo devia ter dado um cavalinho de pau, né? Vamos voltar para o céu, porque o Daniel desistiu. Irmão, aqui a palavra diz que ela foi encontrada. O anjo foi aonde ela estava, como eu disse, muito além de um lugar físico. O anjo tem que nos encontrar na presença de Deus. Se o anjo te encontrar murmurando, reclamando, se o anjo te encontrar pecando, desagradando a Deus, irmão, a bênção não pode ser entregue. Não pode. Por mais que Deus queira te abençoar, se existe alguém mais desejoso em te abençoar, esse alguém é o Senhor Deus. Então aqui diz, entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Deus está com você, Deus é com você, Deus não é contra, Deus está ao seu lado. Bendita és tu entre as... Então o anjo entra e saúda Maria, dizendo assim: salve, né? A paz, agraciada, cheia de graça, Deus está com você, Deus está do seu lado, Deus se agrada de você, você é bendita entre todas as mulheres. No meio de muitas mulheres, Deus te encontrou e se agradou de você. Irmão, talvez no meio de uma multidão de pessoas que não fazem a vontade de Deus, você falar assim: todo mundo faz, então você vai ser condenado como todo mundo. Todo mundo faz, então você não vai ser abençoado também assim como aquelas pessoas. Mas se todo mundo fizer o errado e você falar assim: eu vou fazer a diferença, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, sou homem de Deus, sou mulher de Deus, pode ter certeza, dentre as mulheres, dentre os homens, dentre os trabalhadores, dentre todas as pessoas que cercam, Deus vai te encontrar. Deus não está à procura? De quem Deus procura? Dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Então fala-se verdadeiro adorador, sinal que tem o falso, é sinal que tem aquela pessoa que não é verdadeira. Dentre as mulheres, você foi escolhida, Deus escolheu você. Dentre os homens, dentre muitas pessoas, você foi escolhida. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. Então ela ficou assim: o que você está falando aí? Eu estou entendendo, que saudação é essa? Por que você está falando assim? Né? Então ela ficou assim, meio que, como diz aí, encucada com aquela saudação, com aquelas palavras, turbou-se muito, e diz assim, não, então o anjo
disse, né, Maria, não temas, não tenha medo. Eu estava explicando nos cultos anteriores que o medo, ele inutiliza a fé, é um antídoto da fé. Quando você teme, você está mostrando, sentindo que Deus não é capaz de te abençoar, que Deus não é capaz de ajudar você, que aquele problema é maior do que Deus, que aquela dificuldade é maior do que Deus. Então ele já foi logo dizendo, olha, não tenha medo, se você tiver medo, você vai impedir Deus de operar. Né? Há um dito aí no meio evangélico, que existem um registro de 366 vezes na Bíblia, onde a palavra, né, chega nessa frase, não temas, não temas, 366, quer dizer, é 365, uma para cada dia, e se for bissexto, ainda tem um de lambuja, né? Todos os dias da nossa vida, Deus está dizendo assim, o que você tem que ter não é o medo, o que tem que dominar você não é o medo, mas a fé. Então não temas, não tenha medo, não é? Diz aqui, porque achaste graça diante de Deus. Então aos olhos de Deus você agradou, você agradou os olhos de Deus. Irmão, tem muita gente querendo agradar o homem, e agradando o homem, desagradando a Deus. Não, pastor, não posso falar isso aqui, porque senão a minha amiga vai ficar triste comigo, vai ficar chateada. Irmão, que fique chateada, mas o que você não pode é desagradar a Deus. Ele diz, você agradou os olhos do Senhor, agradou os olhos, talvez, né, para ela se manter em santidade, né, se manter na vontade de Deus, ela desagradou algumas pessoas, e acontece, você vai desagradar um filho, você vai desagradar marido, vai desagradar esposa, vai desagradar algumas pessoas. Imagina quando você se converte lá, e você era usuário de drogas, o traficante não vai ficar feliz. Você para de beber, né? Uma pessoa fala, pastor, eu estou triste porque o meu bar fechou. Você tem que dar graças a Deus, né? Falar que bom, né? É sinal de que a pessoa não está bebendo mais, né? Não, vou orar para o bar abrir, pastor, meu bar está aberto, olha, está de vento em popa. Não. Falei, fulano, procura outra atividade para você, rentável, agradável a Deus. É Deus. Ela não ficou nem um pouquinho feliz, né? Pastor, mas vendia umas pingas, cerveja, vendia coisas assim. Eu falei, mano, Deus não se agrada. A senhora bebe? Não. Então, o que não é bom para mim, não é bom para ninguém. Não é bom para mim, mas eu não tomo veneno, mas se o outro tomar, não tem problema? Então aqui, ela agradou os olhos do Senhor. Agrade a Deus, mesmo que isso custe desagradar momentaneamente algumas pessoas. Quando você se converte, muita gente não fica agradada. Eu lembro quando eu me converti, minha mãe falou assim, você vai ser deserdado. Eu falei, mas de quê, né? Só se for do nome, né? Você não vai estar expulso da família, você vai abandonar a nossa religião. Aí Deus foi trabalhando. A palavra foi se cumprindo, creia, você vai ser salvo, e depois de você a tua casa. Mas, para agradar a Deus, você pode e vai, com certeza, desagradar algumas, ou até muitas pessoas. Então diz aqui mais adiante, eis que em teu ventre, né, dentro de você, a bênção ela começa aonde? Onde começa a benção? De dentro para fora. É dentro de você. Ela começa na sua mente, no seu coração, na sua alma, no teu espírito, e depois que você fala, confessa, determina, age sobre aquilo, porque crer é isso, né? Crer não é ficar dizendo, né? Tem gente que pensa que crer é fazer igual yoga, né? Assim, nossa, fulano, você está fazendo o quê? Não estou crendo. Não, faz figa, não sei o quê, cruza o dedo, faz assim, né? Sei lá. Crer é você pensar, falar e agir
Pela fé. Pensando, já, né, começando a viver aquilo, falando, né, considerando a obra feita, agindo daquela maneira. Mas, irmão, a pessoa, ela quer que Deus abençoe, mas ela fala, não vai dar certo, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não tenho jeito. A mente da pessoa fala para ela que vai dar errado, ela aceita aquilo, a sugestão do diabo. Então aqui diz, eis que em teu ventre conceberás. Então você tem que conceber, aceitar, gerar dentro de você. A obra de Deus começa dentro de você. Dentro de você. Ah, se eu for abençoado, se alguma coisa vier até mim de fora para dentro, aí sim eu vou crer. Não, você concebe de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então diz, conceberás, você vai conceber, vai aceitar, vai gerar dentro de você, né? Quantos aqui recebem a bênção de Deus aí, diga amém? Não é de coração mesmo? Então você está concebendo, você está aceitando. Ah não, mas eu não mereço. Você não concebeu. Ah, mas e quem sou eu? Eu falo que eu fui assim também. Quando eu olhei para minha esposa, gostei dela, eu falei assim, quem sou eu? Eu sou feio. Uma morena bonita dessa vai se interessar por mim quando? Aí depois que eu concebi, né, mandei uma carta, e aí ela já falou que já estava de olho em mim já faz tempo. Olha como é que Deus é bom, né? Quando eu falava que não dava, não aconteceu nada, mas depois que eu concebi e tomei posse e agi, aí começou, irmão. Logo depois nos casamos, estamos aí há 23 anos juntos, e na bênção de Deus, amém? Então tem que conceber. Deus quer te abençoar e você fala não, então você não concebeu. Conceberás, né? E darás à luz, você vai gerar a um filho, né? Você vai gerar, pode ser um filho, né? Está aí o dia das mães, nós vamos orar pelas mães, as que são mães e aquelas que serão, amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Mas vai conceber, em nome de Jesus. Darás à luz a um filho, darás à luz a um milagre, seja qual for, você vai gerar um milagre. E diz aqui, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Você vai dar nome para aquele milagre. Isso aqui é um milagre de Deus, isso aqui é uma bênção de Deus. Essa cura aqui foi para a honra e glória do Senhor, foi Deus que fez, foi Deus que produziu na minha vida. Porque tem gente que fala, isso aqui foi obra do acaso, isso aqui foi o doutor fulano que me ajudou, foi o remédio tal. Não, o nome do Senhor Jesus Cristo produziu essa bênção, amém? Você vai chamar milagre, milagre. E diz aqui, este será grande, irmão. Algo grande demanda esforço. Uma bênção qualquer talvez não exigirá de você tanto esforço, tanto empenho, quanto uma bênção grande. O Abraão, Isaac, Jacó, os heróis da fé, o próprio Jesus, para nascer, houve perseguição. Se você já observou na Bíblia que os heróis da fé, os patriarcas, né, eles tinham sempre a esposa estéril, sempre. Fulano é estéril, Beltrano é estéril, não é verdade? Por quê? Porque o diabo sabia que aquele que nasceria de mulher iria pisar o calcanhar, iria calcar a cabeça da serpente. Então quando o diabo via que havia uma conspiração, isso aí é da linhagem de Abraão, da descendência real, isso aí tem algo de Deus na vida dele, então vamos atrapalhar, vamos colocar esterilidade, vamos tentar colocar uma doença, vamos tentar fazer alguma coisa para impedir que essa grande obra aconteça. Este será grande, irmão. Para que algo grande aconteça, nós temos que nos preparar.
Quem quer coisa grande da parte de Deus? Mas com o mínimo de esforço? Com o mínimo de preparo? Não, pastor, eu tenho que me preparar mais. Porque o que Deus tem para fazer na minha vida é algo grande. Se você pegar um peso muito grande, se você pegar 100 quilos, mas você não aguenta nem 10, o que vai acontecer? Você não vai, você vai se machucar, você vai ter problema. Não, pastor, a benção, então eu vou me preparar aqui, vou me fortalecer, eu vou, tomar uma vitamina, eu vou fazer o que tem que ser feito, irmão. Para quê? Pastor, não é só 100 não, 200 quilos, 1 tonelada se for preciso. Estou preparado para coisa grande. É igual o Caleb, irmãos. Hebron foi dado a ele, Deus prometeu que daria, mas passou 45 anos para que a promessa se cumprisse. Foi necessário que uma geração inteira passasse e tudo, e ele foi se preparando. Na hora que o Josué foi dividir, entregar para cada um a posse da herança, ele, tudo bom? E eu? Não, mas você já está com 85, ele falou, da idade de 40 anos era eu, quando o Senhor fez a promessa, e 45 anos se passaram, eu estou com 85, mas eu estou tão forte quando eu tinha 40, a promessa me manteve em vida. Então ele falou assim, Deus vai me abençoar, Deus prometeu. Então ele foi se preparando, não sei se ele foi se alimentando bem, se ele foi, não sei, irmão, foi buscando a Deus, foi se preparando, para que aos 85 ele tivesse o mesmo vigor quando tinha 40. Amém ou não amém? Então aqui a palavra diz, é grande, será grande, filho do Altíssimo, vai ser gerado do Deus Altíssimo, vai vir do Senhor. É algo que não é qualquer pessoa vai entregar para você, não é qualquer um, é do Altíssimo, é algo tremendo. E diz, veja só, e o Senhor Deus dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente. O reinado vai ser eterno na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, falou assim, tá bom, mas me conte mais aí, eu quero detalhes, eu quero detalhes, não quero só uma coisa superficial, eu quero entender exatamente como que vai acontecer, visto que não conheço o varão. Irmão, isso aqui é uma parte chave na mensagem. Ela disse assim, como que eu vou ficar grávida se eu não tenho relacionamento com um homem? Como que eu vou engravidar? Que eu saiba, para engravidar, para gerar um filho, tem que ter um homem e uma mulher, Na época não tinha inseminação artificial, não tinha fertilização in vitro, nada disso. Então era por meios naturais, homem e mulher. Como que vai acontecer isso? Eu não tenho relacionamento com o homem, irmão, isso aqui tem um entendimento para nós. O nosso relacionamento com os homens, o ser humano, impede muitas vezes o milagre. Porque ao invés de você se relacionar com Deus, de ter intimidade, proximidade com Deus, você começa a se relacionar com o homem. Olha, eu estou sentindo no coração aqui que Deus vai fazer algo na minha vida, o que você acha? O que você me aconselha a fazer? O que você me diz? O que você acha que eu tenho que fazer? Quer dizer, você se relaciona com um homem e a pessoa vai dizer, eu acho muito difícil, eu acho que você tem que tirar o cavalinho da chuva, eu acho que você tem que desistir, isso é grande demais para você, isso é difícil demais, isso é impossível. Então como que vai acontecer se eu não tenho relacionamento? Me explica. O meu relacionamento não é com o homem. Foi através disso que ela chamou a atenção de Deus. E nós vamos chamar a atenção de Deus quando? Quando nós relacionarmos mais com Deus do que com os homens. Pastor, eu tenho me relacionado muito, tenho conversado, tenho pedido muita opinião, perguntado muito. Talvez está na hora de você começar a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Com Deus.
E aí ele diz: respondendo o anjo, lhe disse: como que vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito, relacionamento mais profundo. Porque aí a pessoa vem na igreja, ela fala assim: eu vou na igreja, mas não acontece nada. Mas nem na hora de orar a pessoa fecha o olho, na hora de cantar a pessoa não canta, na hora de ouvir a palavra a pessoa fica pensando, viajando na maionese, sabe, olhando para o teto, fica... Mas muito além disso, irmão, a pessoa não se firma em igreja nenhuma, em lugar nenhum. A pessoa não permanece, não se batiza, perdoa. Mas quanta gente já está tempos e tempos na igreja? Pergunta assim: você batizou? Não. Por quê? Estou esperando Deus tocar no coração. Acho que está esperando Jesus vir batizar ele, né? Não é possível, ou ela, né? Não é possível. Não, tem que ser feito logo. Qual que é a exigência para batizar? É crer. Você crê? Você crê? Creio. Então pronto, você está pronto para batizar, está apto. Depois, ser batizado com o Espírito Santo. E depois, ser cheio do Espírito Santo, receber a virtude, o poder do Espírito Santo. Aí sim, você vai ter a capacidade de produzir algo grande. Talvez seja esse o motivo. Pastor, eu não consigo produzir nem faísca, pastor, nem aquele foguinho assim, quanto menos o fogo do Espírito Santo. A unção, o poder. Eu não consigo, pastor. Eu não consigo sarar uma unha encravada. Pois é. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que descer. E que mais? A virtude, poder, né? Virtude é poder do Altíssimo cobrirá você. Vai te cobrir. Vai te revestir do alto da cabeça até a planta dos pés. Completamente. Vai controlar, governar a tua vida, vai te dominar com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, então o que vai nascer de você é santo. Então não é puxando o tapete de ninguém, não é torcendo contra ninguém, não é prejudicando ninguém que o santo vai nascer, irmão. Não adianta. Pastor, tem feito maldade para os outros, porque daí eu vou crescer de cargo, aí eu vou ser beneficiado. Não vai, pelo contrário. Se você ficar puxando o tapete, torcendo contra, você vai gerar problema para a tua vida. O que vai nascer de você é santo. É santo. Então seja correto, íntegro, sincero, o máximo que você puder, né? Cada vez mais. Por quê? Porque Deus vai produzir algo santo, né? Diz aqui: será filho de Deus, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Testemunho. Olha o quanto é importante o testemunho. Maria estava falando, o anjo estava dizendo, estava começando a explicar. Foi inclusive, Maria, a tua prima Isabel já está grávida já há 6 meses. Minha prima Isabel? Pois é. Já está já quase ganhando neném. Você não está sabendo, não? 6 meses. Mas ela já é avançada em idade. O marido dela também já é avançado em idade. Ela é estéril? Pois é. Sua prima está grávida. Por isso que é importante você contar, irmão, as bênçãos que Deus te dá. Que às vezes a pessoa está lá desfalecida na igreja. Acho que o meu problema nem Deus pode resolver. Daqui a pouco vem alguém e fala assim: olha, eu estava com um problema. É igual o meu problema, igualzinho o meu. E fiz isso, olha, igualzinho. Aquilo outro, e Deus fez algo. Então é assim que eu vou fazer. Assim também, como Deus fez na vida dela, vai fazer na minha vida. Olha quanto é importante. O anjo deu testemunho. Sua prima não é uma coisa distante, não é longe, não, é na sua família. Na sua família, está pertinho de você a bênção. Fala para o teu irmão: tua bênção está pertinho.
Amém? Às vezes a pessoa está abençoada, está do seu lado, só falta ela contar para poder fazer a sua fé se aquecer. Amém? Por isso que o missionário R.R. Soares coloca, a gente coloca, também precisa colocar mais, o testemunho da novela da vida real. Para quê? Porque aí a pessoa às vezes ela se identifica exatamente, o problema que foi solucionado lá é o problema que ela está passando aqui. Então ele diz: Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, foi João Batista, né? E esse é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Leia comigo bem alto 37, irmãos, o quê? Porque para Deus nada... Pastor, mas então se nada é impossível para Deus, por que não acontece? Porque é necessário que eu creia, que eu me ofereça e que eu tenha disposição. Qual é o preço da minha bênção? A glória de Deus, é testificar. Aí a Maria entendeu que Deus tinha um propósito na vida dela e que seria para salvar muitas pessoas, para abençoar muitas pessoas. O teu testemunho, o teu milagre vai salvar alguém? Vai curar alguém? Vai prosperar a vida de alguém? Vai beneficiar além de você? Vai beneficiar outras pessoas? Vai salvar? Vai edificar? Então Deus vai fazer. Não, pastor, é só para mim. Lembra que eu preguei domingo que nós somos mordomos? Nós não somos dono de nada, somos mordomos, cuidamos do que é do Senhor. Pois é, mas o egoísta fala: não, é tudo meu, é meu filho, pastor, eu tenho tanto, não deixo ninguém ver, né? Tem até uma atriz muito conhecida aí, até hoje, eu acho que não viram o filho dela, mas é porque ela queria preservar a imagem dele. Para quê? Para que alguém pagasse mais, né? Falasse: olha, se você quiser vender para a revista tal. Aí ela estava fazendo um leilãozinho aí da foto do filho, coisa séria, irmão. Mas falando do povo de Deus, né? Irmão, tem muita gente que o que vai nascer dela tem que ser santo, tem que ter propósito. O santo que de ti há de nascer. Eis que Isabel, sua prima, concebeu, porque para Deus nada é impossível. O 38, o que Maria falou assim? Então já que é assim, então o anjo, deixa quieto aí, procura outro aí, eu estou fora, quero não. E o anjo: tá bom, você não quer? Então Deus vai escolher outra. É assim, irmão, é assim. Eu lembro que eu vi um testemunho de uma pessoa, né, um cantor, que ele falou assim: Deus começou a falar no meu coração, me incomodar no bom sentido, para gravar um CD. E aí eu comecei a falar: não, Deus, não é hora ainda, eu tô em outros projetos. Começou a justificar pouco, aquele desejo acabou, cessou, saiu do coração dele. As letras que estavam tudo aqui na mente, no coração dele, começou a, como um sopro. Aí ele falou assim: lá no Rio de Janeiro, tal ano, tal dia, surgiu uma banda, tal. Aquelas músicas eram para mim. Todo aquele projeto Deus tinha me dado. É como se Deus estivesse falando assim: tá vendo? Você não quis? Alguém quis, alguém se ofereceu. Então você quer glorificar Deus? Diga: eis-me aqui, Senhor, me capacita, me ajuda, e Ele vai fazer. Disse então Maria, o que Maria disse? Eis aqui o que? A mãe de Deus, é isso? Não. Eis aqui a serva. O que é a serva? Aquela ou aquele que está disposto a fazer a vontade do seu Senhor, não a minha. Mas eu sou servo. Então, se eu sou servo, a minha disposição é sempre fazer a vontade do meu Senhor. O próprio Cristo mesmo, quando ele estava assim fazendo a obra, falaram para ele assim: Senhor, come, bebe, descansa. Qual foi a resposta dele? A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai.
Então ele vivia com esse propósito: vou fazer a vontade do meu Pai. Eis aqui a serva do Senhor, eis-me aqui, Senhor, sou teu servo, usa a minha vida, usa o meu testemunho para abençoar, para alcançar, mas principalmente para salvar uma multidão. Eis aqui a serva do Senhor, e cumpra-se em mim segundo o que, pessoal? O que faz cumprir em nós? A palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você recebe uma revelação, um entendimento, aquela palavra se materializa em você. Deus faz tudo em conformidade com a sua palavra. Em relação à saúde, em relação ao casamento, em relação a tudo. Um exemplo: digamos que Deus quer abençoar a vida sentimental, mas segundo a palavra, né? Pastor Lucas aqui é casado com a irmã Thaís, de repente ele vê outra moça, né? Outra moça olha para ele e fala assim: ai, como eu queria esse rapaz para mim. Ai, Senhor, eu oro para que o pastor Lucas seja meu marido. Não vai acontecer. Por quê? Porque não está de acordo com a... Não vou orar isso não, porque ele já é casado. Esquece, marido de uma só mulher, mulher de um só homem, acabou. A palavra de Deus vai se cumprir. Deus vai fazer tudo em conformidade com a sua... Por isso você tem que orar sempre com base na palavra. Seja feito conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. O anjo então foi, né, levar a Deus o recado, e foi colocado em prática o propósito de Deus. Amém? Que assim também eu e você possamos nos dispor. Eis aqui o servo, a serva, eis aqui alguém que está disposto a ser um testemunho do poder de Deus. Amém? Vamos orar? Então fique de pé. Eu peço que você, toda quarta-feira, irmão, nessa folha, coloque o nome da sua família, né? Por exemplo, o nome do meu pai, família do meu pai, Gonçalves. Família da minha mãe, Rodrigues. Família, né, da minha sogra, Camargo. E família do meu sogro, Fagundes. Aqui está em branco, porque eu já fiz de manhã e à tarde já escrevi. Então eu vou dispensar agora à noite de escrever, mas vou orar com vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e eleve o pensamento a Deus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez entramos em oração na tua santa e gloriosa presença, pois a tua palavra, Deus, nos mostra o momento em que o anjo Gabriel veio dos céus e apresentou a Maria, a tua serva, o propósito, o projeto do Senhor de nos enviar o Salvador. Ó Deus, e assim ela se ofereceu, ela se apresentou, e graças, meu Deus, nós te damos por isso, porque Maria, meu Deus, entendeu muito bem que o Senhor iria usar, meu Deus, aquele testemunho, aquele milagre, meu Deus, o Senhor faria de uma mulher, meu Deus, virgem, desposada do seu marido, meu Deus, gerar do Altíssimo, gerar, meu Deus, pela virtude e poder do Espírito Santo, aquele milagre. Deus, e aqui nós estamos, Senhor, nesta quarta-feira, reiniciando o propósito, igreja de joelhos, família de pé, e cremos, ó Deus, que assim como Maria gerou, assim como Maria foi a tua serva, a qual recebeu, meu Deus, a virtude, a presença do Espírito Santo, e ali o Espírito Santo gerou em Maria, meu Deus, o Senhor Jesus, que também o Senhor possa gerar, meu Pai, em nossas vidas, em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, meu Deus, algo santo, algo, Deus, que vai salvar, que vai impactar vidas, que o testemunho, meu Deus, irá, meu Pai, edificar, Senhor, a fé, irá aumentar a fé de cada pessoa, que o
milagre, ó Deus, que o santo que há de nascer em nós seja, meu Deus, filho, produto do Altíssimo, algo que virá dos altos céus, não algo, meu Deus, conseguido por fraude, por mentiras, por engano, algo, meu Deus, maquiado, algo, meu Deus, forçado, não, meu Senhor, mas algo, meu Deus, produzido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como Davi, meu Deus, como quando Samuel estava para ungir o rei, e meu Deus, sentaram-se à mesa todos os irmãos, meu Deus, de Davi, e ele estava, meu Deus, no pasto com as ovelhas, e então, meu Deus, por mais que Jessé quisesse apresentar seus filhos, meu Deus, que ele considerava dignos de ser abençoados, meu Deus, o Senhor, meu Pai, escolheu Davi, o Senhor, meu Deus, ungiu Davi diante dos irmãos, ó Deus, diante, Senhor, daqueles homens, assim como ele disse, o Senhor prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos, o Senhor unge a minha cabeça com óleo até transbordar, meu Deus, abençoe essa pessoa que veio na tua casa, essa pessoa que está orando conosco, que está, meu Deus, dizendo: Pai, eu quero ver as suas maravilhas nessa noite de oração pela família, eu quero, meu Deus, ser, meu Pai, gerado, Senhor, meu Deus, em mim o milagre, eu quero que seja gerado, meu Deus, a conversão, a transformação, meu Deus, através da minha fé, o marido seja gerado para o reino, a esposa seja gerada, os filhos, ó Deus querido, os netos, meu Pai, toda a casa, toda a família, um amigo que ainda não é convertido, mas pela nossa fé, meu Pai, será alcançado. Meu Deus, verdadeiramente o Senhor é poderoso para fazer a estéril mãe de filhos. Oh, meu Deus querido, que assim seja, que o Senhor venha tocar aonde for necessário, que a virtude do Altíssimo venha e cubra, Senhor, a nossa vida. Vem virtude do Altíssimo, venha poder de Deus agora e começa a revestir esta pessoa. Oh, meu Deus, me prepara, assim como o anjo Gabriel disse a Maria: Maria, não temas, não tenha medo. Diga para Deus: Senhor, me ajuda, me fortaleça, me capacita, para que o medo não me domine, para que o medo, meu Deus, não, meu Pai, impeça o agir do Senhor, mas que eu creia tão somente, que eu tenha, meu Deus, um propósito no meu coração de glorificar o teu santo nome. Senhor, vai visitando agora, desde o mais jovem até o mais velho, vai visitando, meu Deus, os membros dessa casa, pessoas, ó Deus querido, que é considerado um caso perdido. Alguém disse: é um milagre essa pessoa ir à igreja, é um milagre essa pessoa abandonar as drogas, abandonar o cigarro, abandonar a criminalidade, abandonar a prostituição, mas o Senhor é especialista em fazer milagres. Meu Deus, eis aqui o teu servo que ora, eis aqui a tua serva que ora, eis aqui os teus intercessores, meu Deus, que vem na tua casa, porque creem no poder da oração, creem, meu Deus, que nos dias de hoje o Senhor não perdeu o seu poder, que o seu poder não ficou reservado ao passado. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O Senhor, meu Deus, é Jeová Jireh, o Deus provedor de todas as coisas. O Senhor, meu Deus querido, pode realizar. Glorifica, Senhor, o teu nome, Jesus. Abençoa, abençoa, meu Deus, esse casal. Abençoa, meu Deus, agora o jovem, a moça. Abençoa, meu Deus, o teu servo, a tua serva, que clama, que busca, que está dizendo: Deus, aquilo que será produzido na minha vida é algo grandioso. Muitos irão se alegrar, muitos irão, meu Deus, crer, muitos aqueles que dizem: onde está o seu Deus? Muitos que duvidam, muitos que zombam, muitos que escarnecem, Senhor, irão, meu Deus, glorificar o seu nome, irão reconhecer que só o Senhor é Deus. Então vem agora com a sua unção, desça agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, por dentro e
por fora, comece a passar agora. Vem poder de Deus agora, queimando, destruindo tudo que não presta, destruindo agora, meu Deus, a infertilidade, tirando a esterilidade, meu Deus, tirando agora, oh meu Deus, tirando a doença, oh meu Deus, os cistos, meu Pai, no ovário, nas trompas, no útero, oh meu Deus, agora a endometriose, arrancando, meu Deus, o mal pela raiz, arrancando a infertilidade do marido, a impotência, meu Deus, em nome de Jesus, começa a operar agora, prepara, meu Deus querido, o ambiente para o milagre, prepara, Senhor, agora o coração, a mente, meu Deus, nos capacita, assim como Caleb se preparou para herdar Hebrom como herança, para tomar posse da bênção, prepara essa pessoa também, ó Deus, agora, em nome de Jesus, como Ana, que orava pelo seu filho, meu Deus, enquanto ela competia, rivalizava, enquanto ela chorava e não comia, meu Deus, nada aconteceu, mas quando ela buscou o Senhor e derramou, meu Pai, o seu coração, quando ela buscou o Senhor verdadeiramente, o Senhor usou, meu Pai, o homem do Senhor, usou o sacerdote, usou, meu Deus, o teu servo, e ele disse que o Senhor lhe conceda a sua petição, e ela voltou para a sua casa, não mais com tristeza, oh meu Deus, com alegria, e assim nasceu Samuel. Quando ela fez o voto, ela disse: o Senhor olhar para a tua serva, e a tua serva deres um filho varão, a ti eu oferecerei, eu consagrarei ao Senhor, será, meu Deus, consagrado, Pai, que essa bênção também seja consagrada, que o desejo do coração, meu Pai, de cada um de nós, seja para a honra e glória do Senhor, que o teu nome, Jesus, seja glorificado, oh meu Deus, que esse milagre seja para exaltar, para glorificar o teu santo nome, para que todos saibam que o Senhor faz milagre nos dias de hoje, que o Senhor, meu Deus, não perdeu o seu poder, que o tempo não apagou, meu Deus, que o Senhor continua fazendo, oh meu Deus, o Senhor disse que para Deus nada é impossível, nada é impossível para Deus, meu irmão, e tudo é possível para aquele que crê. Então diga a Deus: eu creio, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra, que a tua palavra se cumpra, que a tua palavra, Senhor, se manifeste na minha vida, e que aquilo que é palavra se materialize, meu Deus. Oh, a tua palavra diz que no princípio era o verbo, e o verbo se materializou, se fez carne e habitou entre nós. Meu Deus, que essa palavra também se materialize, que aquilo que é apenas verbo se torne material e habite entre nós, meu Deus, e seja presente entre nós, seja palpável, seja evidente, meu Deus, para a honra e glória do teu santo nome. E nós levantamos agora a nossa voz, nós levantamos a voz contra o mal e dizemos ao diabo, dizemos ao demônio, dizemos, ó Deus, as obras do inferno, dizendo ao pecado, ao atrapalho, ao impedimento: vem poder de Deus agora e queima tudo que não presta. Começa, meu Deus, a queimar o mal, começa a queimar, meu Deus querido, a destruir o mal pela raiz, destruir a inveja, o olho grande, palavras negativas, palavras contrárias, palavras de maldição, em nome de Jesus. Toda sentença, meu Pai, contrária, o Senhor diz que toda língua que se levantar em juízo nós condenaremos. Diga: eu condeno toda palavra contrária, toda palavra de maldição contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha casa, contra os milagres na minha vida. Eu determino agora: todo mal vai saindo, vai sendo varrido para o inferno. Varre, Senhor, para o abismo, varre, Senhor, para o abismo, em nome de Jesus. Determina, igreja, determina, diga: em nome de Jesus, eu mando embora agora, eu exerço a autoridade que o Senhor me conferiu no teu nome, para ordenar ao diabo, para ordenar ao mal, para dizer: tristeza, sai, ansiedade, depressão, agonia, angústia, em nome de Jesus, o medo, todo mal agora, todo azar maldito, todo atrapalho, todo mal vai saindo agora, vai saindo, em nome de Jesus. Todo mal, diga: sai,
e saia em nome de Jesus. Aleluia. Dobre os seus joelhos agora, reconhecendo que você precisa do Senhor, reconhecendo que sem Ele você não é ninguém, não é nada e não vai a lugar algum, mas contigo, você, com Deus na sua vida, você pode saltar muralhas. O salmista Davi, o rei Davi disse: com Deus eu salto um muro, e pelo meu Deus eu enfrento um batalhão. Oh Senhor meu Deus, de joelhos a igreja ora, de joelhos a igreja pede a salvação da família. Salva, Senhor, primeiro a nossa vida, porque o primeiro a ser salvo é você, meu irmão, é você, minha irmã. Você vai ser o exemplo, você vai ser o modelo de cristão na sua casa. Então diga: salva-me Deus, salva-me Deus, faça de mim, ó Pai, uma bênção, para que através do meu testemunho, assim como Gabriel disse para Maria: Isabel, tua prima, foi agraciada. Porque para Deus não há nada impossível. Diga: Deus, transforma a minha vida, para que através da minha transformação toda a minha casa seja também alcançada, toda a minha casa seja agraciada. Pai, nós colocamos em tuas mãos, desde o mais jovem ao mais velho. Deus, eu abençoo a família Camargo, a família Rodrigues, a família Fagundes, a família Gonçalves. Eu abençoo as famílias do Espírito Santo, eu abençoo as famílias do Espírito Santo, onde houver uma igreja da graça, onde houver um membro, visitante, participante, pessoas que pela rádio, pela TV, pela internet, oh meu Deus, pelos meios de comunicação estão agora apresentando a sua vida, pessoas que passam pela frente da sede e colocam o nome no caderno da oração. Deus, eu mando a bênção, eu consagro em teu nome, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Fique de pé agora e comece a agradecer a Deus e dizendo: Pai, muito obrigado. Eu declaro sobre a tua palavra que a minha vida pertence ao Senhor. Diga amém e amém. Palmas para Jesus de Nazaré. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, meus amigos. Olha, tome posse da bênção em nome do Senhor. E você, trazendo o recado para você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, continue nos ajudando. Você pode fazer o Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus, através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Você faz uma oferta de gratidão, né? Você que é dizimista: pastor, eu não tenho sido fiel com Deus nessa parte. Volte, tenha certeza que Deus vai se alegrar muito com você e vai lhe abençoar, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número 27 995 25 276. E desde já, muito obrigado e que Deus te abençoe.